são centenas de milhares de cada lado. Eu tive em alguns cemitérios na Ucrânia, era impressionante como os cemitérios estavam crescendo e tomados, completamente tomados pelos soldados, pelos corpos dos soldados que voltavam do campo de batalha. Sérgio, nesse mesmo sentido, a gente se recorda daquela história das crianças russas, das crianças ucranianas que foram levadas para o lado russo da guerra. Como está essa discussão hoje? Pois é, esse foi um dos pontos colocados pelos ucranianos, uma das exigências dos ucranianos para um possível cessar-fogo. Os ucranianos querem pelo menos uma trégua de 30 dias, incondicional, terra, água e mar, uma trégua que pare as batalhas em todos os setores. Os russos não concordam com isso porque acham que os ucranianos querem, na verdade, se reagrupar. Os ucranianos acham mesmo dos russos, mas propõem uma trégua de 30 dias, que inclusive é apoiada, uma ideia apoiada pela Europa e pelos Estados Unidos, pelo próprio Donald Trump. E entre as exigências feitas pelos ucranianos está a devolução de 7.000 crianças que, segundo os ucranianos, foram retiradas de regiões, principalmente regiões no leste do país, retiradas de seus pais e levadas para a Rússia. Muitas dessas crianças, milhares delas, já foram identificadas. São crianças que, segundo os ucranianos, são levadas para a Rússia para serem educadas de uma forma que seja completamente anti-Ucrânia. Isso significa sem falar Ucrânia, sem falar ucraniano, ensinando uma história que convém muito ao atual governo russo, moldando essas crianças mesmo. Os ucranianos querem essas crianças de volta, os pais naturalmente querem essas crianças de volta. Já há muitas histórias de crianças que conseguiram voltar, que os pais conseguiram, por sorte ou não, trazer essas crianças de volta para a Ucrânia, e os ucranianos acham que os russos têm que sinalizar pelo menos a devolução de metade dessas crianças, 3.500, 4.000 crianças, para eles acertarem um cessar-fogo. É uma história, eu estou feliz que você perguntou isso, porque é uma história importantíssima dessa guerra, Jesus. Uma das histórias mais trágicas dessa guerra, sobre a qual a gente fala muito pouco às vezes. Mas é uma luta desde os primeiros dias de invasão da Ucrânia, é uma luta constante. Existem organizações que trabalham com isso. Eu falei com algumas dessas organizações quando tive nas vezes que eu tive na Ucrânia, e é um trabalho muito duro para, inclusive, localizar essas crianças, saber onde estão essas crianças para tentar trazê-las de volta. O que se sabe, o que se tem de garantia em relação à integridade física dessas crianças? Você trouxe em detalhes essa história da doutrinação, da lavagem cerebral, vamos colocar um termo bem claro aqui para a gente classificar isso que pode estar acontecendo com elas, mas o que se sabe das condições em que elas estão, saúde, com quem elas estão? É uma espécie de conselho tutelar russo, é um órgão de guerra russo específico para isso, há um apoio de tutores, famílias voluntárias do lado russo que acolhem essas crianças. Existe a comunicação dessas crianças com os pais ou corta-se tudo? Os pais sequer sabem o que está acontecendo com elas, sem qualquer notícia. O que a gente sabe sobre isso, Sérgio? Primeiro, não tem comunicação, não existe comunicação das crianças com os pais. Essa comunicação aconteceu num primeiro momento porque o argumento usado para tirar essas crianças dos pais era de que elas iam para um campo de férias. Muitas foram para a Crimeia, inclusive, começaram na Crimeia, iam para uma espécie de campos de férias, né, acampar e tal. Foram para esses lugares, foram por uma semana. Isso acabou sendo estendido por 2, 3, um mês, e depois os pais foram perdendo contato. Essas crianças começaram a ser transferidas para para dentro da Rússia, para outros territórios da Rússia, e a partir daí perderam contato. Elas estão respondendo às suas outras perguntas, ou em outras bases, em outros campos como estes, ou foram adotadas por famílias
custas. Muitas delas, inclusive, Jesus, foram muito pequenas, né? Quando a gente tira crianças de 2 anos, muitas hoje estão com 5 anos, né? As crianças que foram, enfim, você acrescenta aí mais 3 anos, porque isso começou a acontecer em 2022. Portanto, nesses 3 anos, são 3 anos muito importantes para quem tem essa idade, né? Para crianças menores, é um período muito importante. Muitas delas correm o perigo de, inclusive, não se lembrar direito de como eram os pais. Então, essa é uma situação dramática, trágica, com a qual os ucranianos estão tentando lidar nesse momento.